Não, mas vai lá. Só voltando na questão dos 5 poderes, a gente tem os nossos 3 poderes aqui, né? E fica muito claro cada um como atua, né? Lá, o que cada um faz exatamente? Isso. Ó, é exatamente como você encontra os 3 primeiros poderes, é como você encontra aqui. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo faz as políticas públicas, o Legislativo formula as leis e fiscaliza o Executivo, e o Judiciário tem que tratar da Constituição. Se o nosso Judiciário tratasse especificamente da Constituição. Mas lá, a história desse período da Venezuela tem que começar desde o momento que o Chávez tomou o poder. Tá? O Chávez tomou o poder em 98 para 99, depois ele faz uma Constituição em 2000. Eleitoralmente ele assumiu. Em 92 ele tentou dar um golpe de Estado. Não conseguiu. Não conseguiu, ele foi derrotado, foi preso. E aí ele vai e se reconstrói. Se reconstrói e cria um movimento chamado Movimento Quinta República, que era o partido dele. E era um partido de esquerda, um partido com viés marxista, que foi agregando um conjunto de militares de esquerda. E a pergunta fica, como é que aqueles militares ficaram de esquerda antes do bolivarianismo estar agora lá? A história que conta é que houve um período em que certos guerrilheiros e militantes fugiram para a selva. E o exército mandou os militares para perseguir esses caras. Caraca. Ele entrou em contato com populações muito carentes, que passavam muita fome. Junto, ele começou a ler sobre o marxismo. Aí ele acaba vendo uma doutrina que combate e supostamente quer combater a pobreza. Essa era a jogada. Mas ele começa a juntar uma série de elementos de Simão Bolívar, que quer uma única América. Ele funda, de certa forma, uma espécie de movimento revolucionário de esquerda na América Latina, supostamente com um viés típico daqui, da América Latina ou da América do Sul. Tem vínculos com o pessoal da Colômbia, de ideologia colombiana, que foi para lá, da esquerda colombiana. Então ele junta e faz uma salada em que ele acabou chamando aquilo de bolivarianismo. Mas ele percebeu que seria uma boa jogada, ele dá o nome de socialismo do século XXI. Porque era um outro socialismo. Alguns brincavam, uma invenção de um socialismo moreno, uma reedição. 2.0 ali, né? Aí ele toma o poder, com essa ideologia que ele foi construindo. Agrega os militares. 98 ele é eleito, 99 ele assume, faz uma Constituição, 2000 ele é eleito de novo, 2002 tentam dar um golpe de Estado nele. Militares tentaram dar um golpe de Estado e um segmento mais à direita tenta dar um golpe contra ele. O que foi que ele fez? Sabia-se que ele ia perder naquele golpe, mas ele foi muito esperto, se manteve, agregou com os militares e mandou distribuir armamentos na rua para se defender. Tanto que em 2015... Nessa nasce a milícia que você falou? A milícia vem exatamente desse processo. Indivíduos que vão agregando para defender o regime. Em 2002, ele tenta dar um golpe de Estado, tentam dar um golpe de Estado contra ele, ele resiste, se reorganiza. A partir daí, qual é a preocupação que ele tem? Foi feita uma Constituição em 99, que é a Constituição Bolivariana, em que ele colocou todos os ideais socialistas. Ele percebe, e aí foi uma grande jogada estratégica do Chávez, ele percebe que o problema maior ali era tomar conta do legislativo. Por qual razão? Porque todos os cargos públicos do Estado e todos os cargos dos demais poderes eram aprovados na Assembleia Nacional Bolivariana. Então, a gente tem que tomar conta. De 2002 até 2004, ele está no embate e ele usa os recursos que ele tinha, principalmente pela exportação do petróleo, ele usa aquele dinheiro para criar as missões assistencialistas, são chamadas Missões Bolivarianas 2000, que veio desde 2000. Ele vai utilizando... E como é que eram as missões bolivarianas? Catarata. 100 mil cirurgias de catarata em 2 finais de semana. Caraca! Ele ia lá e botava o dinheiro e fazia isso. Tipo o nosso mutirão? Mais ou menos isso. Era um mutirão. Mas não é só catarata. Era para tudo. Para tudo. Ele começou a fazer, porque tinha os recursos. Mas isso ele fazia com uma obra assistencialista, tentando trazer esse pessoal para perto dele. Trazer o povo para ele. E trouxe o povo para ele. Lógico que vai funcionar demais. Lógico que claro que vai funcionar. Aí começam os embates da direita tentando suplantar ele, ganhar nas eleições, porque lá tem as eleições regionais, tem as eleições municipais, tem as eleições dos estados, tem a eleição presidencial. E aí ficava a guerra, ou a luta do pessoal à direita, os liberais, os conservadores, tentando derrubar o Chávez nas eleições. O Chávez, muito malandro, ele pega
e junta uma forma de derrotar essa direita, pensando em juntar a esquerda toda num único partido, que hoje é o Partido Socialista Unido da Venezuela. Ele pega, junta toda a galera num único partido, extingue o movimento Quinta República, foi em 2006. Já estou falando rápido, senão a gente não chega onde tem que chegar. Vambora. Tá? Vambora. Tô atropelando um monte de coisa. 2006 para 2007, aí já tem o Partido Socialista Unido da Venezuela. E a oposição fez a maior bobagem que poderia ter feito na história. Vamos boicotar as eleições legislativas. O que é que aconteceu? 98% dos deputados eram do PSUV. O que é que o Chaves faz? Show de bola. Vamos substituir toda a galera e botar só gente do PSUV ou gente que seja bolivariano ou indicado meu para ocupar todos os cargos do Estado. Acabou. Tomaram conta. Ele matou umas outras charadas também. Primeiro, para ele fazer o assistencialismo, não tem como você fazer isso, exceto se você tiver muitos impostos ou inflacionar a moeda. Como é que você vai arranjar dinheiro para isso? Resolveu numa tacada. Ele foi estatizando as empresas. Primeiro, ele se adona da PDVSA. O que é a PDVSA? Petróleo de Venezuela S.A. É a grande empresa que controla... A Petrobras deles. É a Petrobras deles. Só que ele transformou a PDVSA, da maneira como eu interpreto, numa holding, para controlar toda a economia, como se fosse uma grande empresa controlando. Tinha um supermercado, carro de transporte, farmácia, tudo. Tudo a PDVSA foi controlando. A PDVSA tinha tanto dinheiro. Mas como o povo vivia? É isso que porque assim, eu olho para o Brasil e a gente produz muito. A gente não é os pica da produção, mas você olhando para o povo, é um povo que produz, é um povo que quer empreender. Mas quando você fala produção, não só do petróleo, mas... Isso, porque a impressão que passa é que assim, a gente... É como se tivesse juntado a Venezuela inteira numa família só que produzia petróleo. A impressão que dá, às vezes, ouvindo o pessoal falando é isso, mas os venezuelanos não produziam? O empresariado venezuelano estava produzindo, mas aí ele não tinha destruído todo o empresariado. O empresariado venezuelano foi quebrar de verdade por volta de 2009 até 2012. Por quê? Porque ele foi estatizando tudo, foi perseguindo, criou um conjunto de teses conspiratórias que ele dizia assim, sabe por que a Venezuela não caminha? Porque existe uma guerra econômica financiada pelo Império, que é o Império, são os Estados Unidos, que pagam os grandes empresários para fazer isso, para destruir o meu governo. Transformou os empresários em inimigos públicos. Mas essa narrativa, claro que de tipo forma muito mais que a gente tem aqui, que bota a culpa no mercado. Exatamente. Exatamente. De forma muito mais tímida, acontece isso aqui no Brasil também. Aqui nós estamos caminhando nessa direção. Entendeu? Esse é o problema, mas aqui é muito mais diversificado. Como lá não tinha um empresariado muito diversificado, o que ocorria? Ficou mais fácil, porque se tem menos, é fácil você cortar a cabeça de menos pessoas. Lá tinha empresas gringas sim, trabalhando na Venezuela? Sim. E aí, no momento que começa a estatizar, essas empresas gringas caem fora. Qual é a malandragem que os governos autoritários fazem quando querem se apropriar, querem estatizar propriedades privadas, empresas privadas, de estrangeiros? O que ele fala? É gente que vem de fora para explorar o nosso povo. Vamos nacionalizar. Agora, tudo bem, vamos nacionalizar. Aí estamos nós aqui. Eu quero nacionalizar este caneco. Tem duas formas de você fazer isso. Eu coloco no mercado e nós aqui vamos comprar. Perfeito? Quem tiver, investe, compra, substitui. Ainda assim é injusto, mas pelo menos mantém a iniciativa privada. Qual é a jogada da nacionalização? Eu tomo para o Estado. Então, eu estou nacionalizando. Na realidade, é um paliativo, é uma forma de você não dizer que você está estatizando. E ele foi caminhando no processo de estatização, começou a controlar a mídia. Isso foi ao longo de 10 anos que ele foi fazendo. E sempre tropeçando. Por qual razão? Porque enquanto tinha um boom do petróleo, sobrava dinheiro. Ok? Quando o petróleo começou a cair, de onde que a gente vai tirar dinheiro? Porque ninguém produz. Exato, só está tudo concentrado na PDVSA, ele está impedindo que os empresários possam produzir de verdade e diversificar. Onde que vem aquela comida, ou vem todas aquelas coisas que são de consumo do povo? Parte era importado da Colômbia. A Colômbia era o maior exportador de produtos de consumo para a Venezuela. Mesmo se odiando os dois, porque lá na época tinha o Uribe, depois veio outros presidentes da Colômbia, que eram presidentes à direita, que não gostavam do bolivarianismo, mas mesmo assim as relações comerciais eram mantidas. É dinheiro na mesa, né? Dinheiro na mesa. E era por ali que ia, com uma outra vantagem. As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, ocupavam o leste da Colômbia.
e eram marxistas revolucionários, então eram simpáticos ao governo venezuelano. O que acontecia? Por intermédio do território que as Farc tomavam, fluía uma quantidade gigantesca de contrabando.